O comunitarismo se apresenta como uma tradição filosófico-política, que reposiciona a centralidade dos laços sociais e do bem comum na estrutura da vida coletiva, em contraponto aos limites do individualismo metodológico e do liberalismo moralmente neutro. Em vez de conceber o indivíduo como uma mônada autossuficiente, a abordagem comunitarista descreve a pessoa como um ser situado, constituído por pertencimentos, práticas compartilhadas e narrativas coletivas, que orientam expectativas, valores e fins. Esse deslocamento ontológico não elimina a autonomia, mas a reinscreve em um horizonte relacional, no qual liberdade e responsabilidade mútua coabitam e se condicionam reciprocamente. No plano normativo, o comunitarismo sustenta que direitos carecem de um contexto de virtudes públicas e de bens internos, as práticas para adquirirem densidade e sustentabilidade, sem hábitos cívicos, instituições confiáveis e compromissos partilhados. O léxico dos direitos tende a degenerar em reivindicações competitivas, que erodem a confiança e desestruturam o tecido da cooperação. Ao recolocar a pergunta sobre o que devemos uns aos outros, a tradição comunitarista atribui protagonismo à educação cívica, à memória histórica e às instituições intermediárias como espaços pedagógicos de socialização de deveres, cultivo de solidariedade e aprendizagem do dissenso civilizado. A densidade do bem comum, sob essa ótica, ultrapassa a soma de interesses privados, pois envolve bens relacionais menos confiança, reconhecimento, pertença menos, que não se mercantilizam plenamente, nem se produzem no isolamento. Tais bens dependem de tempo social, de práticas de cuidado e de arenas de convivência onde se formam virtudes cooperativas. Políticas públicas sensíveis a essa dimensão priorizam a vitalidade associativa, a proteção de tempos comunitários e o desenho institucional que favorece encontros significativos, sob pena de reduzir a cidadania a consumo de serviços e a participação a rituais formais desprovidos de substância. A escala da vida social é tema caro ao comunitarismo. As sociedades complexas exigem estados nacionais competentes e mercados eficientes, mas sem neutralizar a relevância das proximidades. Famílias, bairros, associações civis, organizações de trabalhadores, coletivos juvenis e comunidades de fé. São essas mediações que ancoram identidades, distribuem responsabilidades e fornecem gramáticas práticas de colaboração e cuidado. Quando enfraquecidas, o Estado é demandado para além de suas capacidades, e o mercado tende a colonizar esferas da vida que deveriam permanecer regidas por lógicas não instrumentais. No campo jurídico, o comunitarismo propõe reequilibrar o binômio direitos-deveres, sem resvalar no perfeccionismo autoritário. A tarefa consiste em reconhecer juridicamente a relevância das instituições comunitárias, assegurar a autonomia associativa e incentivar a coprodução de políticas, sob a égide de salvaguardas robustas de dignidade humana, pluralismo e controle público. O direito nesse registro não é apenas barreira defensiva, mas instrumento de promoção de bens comuns, de estabilização de expectativas normativas e de proteção de minorias contra tiranias do costume. A economia política comunitarista valoriza modalidades plurais, de propriedade e organização produtiva, menos cooperativas, empresas com participação dos trabalhadores, finanças solidárias e arranjos territoriais de desenvolvimento menos capazes de distribuir, poder internalizar custos sociais e ambientais e fomentar lealdades recíprocas, ao enraizar a produção no território e aproximar decisões de seus efeitos. Tais arranjos tornam a inovação mais responsiva a necessidades reais e menos dependente de dinâmicas predatórias ou de obsolescências planejadas. A cidade, vista por lentes comunitaristas, deixa de ser um agregado de enclaves funcionais para se tornar um ecossistema de reciprocidades. Paros completos, mobilidade de proximidade USOs, mistos de solo, equipamentos culturais capilares e habitações socialmente integradas favorecem encontros cotidianos que alimentam confiança e expandem a coragem cívica. Ao ativar os espaços públicos como lugares de convivência,
mediação e cooperação. Políticas urbanas inspiradas no bem comum mitigam medos difusos e desarmam polarizações. A educação é concebida como ato cívico integral. Para além do desempenho mensurável, a ênfase recai na formação de caráter, na aprendizagem do serviço e na participação em projetos comuns. Escolas de território. Conselhos atuantes e parcerias com entidades da sociedade civil ampliam repertórios morais, elevam expectativas de futuro e conectam conhecimento acadêmico a problemas públicos concretos. Com isso, a disciplina se converte em corresponsabilidade e o currículo ganha vida como itinerário de cidadania. Ao mesmo tempo, o comunitarismo não romantiza tradições. Reconhece que comunidades podem errar, excluir e oprimir, motivo pelo qual dependem de crítica interna, direitos fundamentais e instituições de controle. A boa comunidade é reflexiva e reformista, abrindo-se ao novo, escutando dissensos e aprendendo com histórias de sofrimento. O critério não é a preservação do costume por si, mas a sua compatibilidade com justiça, dignidade e inclusão. A cultura política exigida por um projeto comunitarista combina paciência institucional e liderança servidora. Vínculos não se improvisam, nascem de ritmos lentos, rituais partilhados e promessas cumpridas. Ao articular moral política e economia, sob o signo do bem comum, o comunitarismo disponibiliza uma bússola para tempos de crises sobrepostas, convidando-nos a reconstruir confiança, orientar a ação pública por finalidades substantivas e reencantar a vida coletiva sem sacrificar pluralismo e liberdade.